Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iago Santos aqui do canal Cruzeirense do Interior, né? E vamos falar do desempenho, né, do Seabra na temporada, né? Será que é tão ruim assim o desempenho do Seabra? O pessoal ficar aí pedindo a cabeça dele a todo tempo. Lembrando que o mercado tá meio complicado de técnico, pessoal. A gente não tem, né? Igual o pessoal tava querendo o Cuca, também o Diniz. Eu não gosto, né, desses dois profissionais principalmente, tá? Não gosto do trabalho de nenhum dos dois. Acho que o trabalho do Diniz é muito ofensivo, só que peca muito na parte defensiva, né? E também, né, no caso Cuca, tem uma grande história com o nosso rival, então não gostaria de vê-lo por aqui. Ele já foi técnico do Cruzeiro, para quem não se recorda. Em 2010 o Cuca estava aqui, né? Mas não me enche os olhos, né, ter a figura do Cuca aqui. Não gosto muito do profissional, sem falar outras coisas extracampos, então, extracampo, né? Que envolve o Cuca, que também não é bacana. Então, assim, acho que a gente tem um grande técnico, né? Estamos agora com essa vitória, né, de domingo, do último domingo aí, 3-1 sobre o Atlético Goianiense, deixou o Cruzeiro na quinta posição, né? Já que o Bahia, né, perdeu e o São Paulo também. Então a gente acabou figurando aí, terminando, né? No caso, na quinta posição, né? Antes aí da parada FIFA, né? E eu decidi até gravar esse vídeo aqui, né? Porque a gente vai ficar alguns dias, né, com algumas informações. Todo dia eu vou continuar gravando aí nos shorts, né? Nos vídeos curtos aí, as informações do Cruzeiro. Mas a gente, né, vai ficar um tempo sem jogos. Então a gente não vai ter sempre o pré-jogo, pós-jogo que a gente sempre tem no canal. Então eu decidi fazer aí, né, um retrospecto aí do Seabra no Cruzeiro, né? Eu vou levar em consideração, né, somente, né, a atual temporada de 2024. Mas é bom ressaltar a final, né, a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado foi com o Seabra e foi um desempenho brilhante por parte do técnico, para a gente não ter sido rebaixado. A gente ficou muito perto, tá, de ser rebaixado ano passado, e o Seabra, né, com um trabalho impecável, com poucas peças, conseguiu fazer aquele time, né, jogar bola para não ser rebaixado. Então a gente tem sempre que ressaltar, né, esse ponto aí. Vamos aos números do Seabra, né? Eu acho que são ótimos números, tá? Levando em consideração a todas as lesões e todos os problemas, né, que o Cruzeiro teve aí durante essa temporada. Assim, querendo ou não, né, a gente foi atrapalhado sim por essas questões extracampo, né? Então a gente foi muito prejudicado pelas lesões, principalmente ali no ataque, né? Veron estava fazendo uma ótima temporada, lesionou. Rafa Silva estava começando bem a temporada, lesionou. Aí veio o Dineno, fica um tempão fora, volta, aí de novo se lesiona. Aí a gente teve um problema agora com o Barreal e pelo jeito está sendo reavaliado novamente ali o tornozelo. No último jogo teve até bolsa de gelo ali a hora que ele saiu depois. Então o Lautaro, né, que vinha aí como titular em todas as últimas partidas, né? Com desgaste físico. Então, assim, a gente teve vários problemas nessa temporada até aqui, né? Se tratando de lesão, para mim foi o principal do Cruzeiro até hoje, né? Além de escolhas erradas do nosso técnico Seabra, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essas escolhas e principalmente, né, aí nos últimos 5 jogos antes do Atlético Paranaense, né, do Atlético Goianiense, desculpa. Então, assim, vamos ver os números do Seabra, né, pessoal? Aproveitamento dele, né,
de 51%. É isso mesmo, né? É um aproveitamento até aceitável, né? Então a gente tem a maioria, né, dos jogos, maioria vitória. A gente ganhou bem mais que o Seabra do que perdeu. Então, assim, querendo ou não, o nosso técnico, né, foi mais vitorioso do que foi derrotado na temporada, né? Vamos agora dar uma olhada como começou essa temporada aí do Seabra. Tá aí para vocês, né, os jogos do Cruzeiro na temporada, como que começou a história do Seabra. A gente já começou com um jogo muito ruim, tá? Até hoje, eu acho que todo mundo vai se lembrar do jogo contra o Aliança, que foi a estreia, né, do Seabra, 3-3, né? Um jogo horrível, que a gente começou ganhando, achou que ia passar o trator por cima lá do Aliança, e a gente levou 3 gols assim inexplicáveis, né, naquela estreia dele. Deixou a gente muito para baixo, né? Foi dia 14/4 esse jogo, foi o primeiro jogo do Seabra dirigindo o time. E a gente começa, né, a trajetória do Brasileirão com uma vitória em cima do nosso freguês, né? Freguês Botafogo, né? A gente ganha do Botafogo e também empata com Fortaleza, já jogando um bom futebol aqui contra o Fortaleza, tá? A gente conseguiu um empate com a menos, foi bem difícil ali. E tem um dos piores jogos do Cruzeiro depois, né, que foi contra o nosso rival, 3-0, num jogo assim que a defesa e o Seabra erraram bastante. O Seabra, na figura do Neres, naquela época ainda estava por aí, né? Então o Seabra acabou mexendo muito nessa partida e acabou estragando o time, que defensivamente não jogou bola esse dia nem ofensivamente. Foi um jogo horrível, né, do Cruzeiro. E aí a gente perde, né? Aí a gente depois contra o Vitória a gente ganha por 3-1. E aí tem o outro jogo contra o Aliança, que a gente ganha de 3-0, né, para recuperar aquele jogo horrível, né, que a gente fez no início ali da Sul-Americana. Foi muito ruim, né? Mas a gente conseguiu recuperar. Aí no dia 12/5 a gente enfrenta o Atlético Goianiense, nesse mesmo que a gente ganhou. A gente ganhou deles de 1-0, tá? Esse jogo aqui não foi muito bom, tá? Não foi muito bom. A gente custou fazer esse golzinho aí. Depois tem o jogo contra o São Paulo, que a gente perde 2-0. Contra o Cuiabá a gente ganha, né? 2-1, né? Uma partida bacana. Aí depois tem o Vasco. Para mim, um dos piores jogos do Cruzeiro na temporada foi esse Vasco 0, Cruzeiro 0, no dia 16/6. Foi horrível esse jogo, tá? A gente volta a ganhar contra o Fluminense, perde contra o Bahia. Detalhe que a gente perdeu de 4-1, mas a gente começou jogando muito bem esse jogo. Se não fosse ali o Marlon, né, ter sido expulso, né, a gente teria às vezes ganhado. Lembrando que ele também já havia sido expulso, né, contra o São Paulo, né? E a gente acabou sendo goleado, mas não fizemos uma péssima partida. A gente estava fazendo uma boa partida, inclusive atacando mais. Aí, depois do Bahia, a gente pega o Atlético Paranaense, mete 2-0 neles, né? Depois do Flamengo, a gente perde por 2-1. Esse jogo aqui a gente também jogou muito bem, poderia ter empatado ou poderia ter virado essa partida. A gente jogou bem contra o Flamengo, tá? E lembrando, esses primeiros jogos aqui a gente não tinha nenhum dos reforços. É o antigo time que direto estava entrando Lucas Silva e Ramiro, tá? Nessa época aqui, inclusive os piores jogos, né, que a gente fez do Brasileiro, geralmente o Ramiro e o Lucas Silva estavam jogando juntos. Teve vários jogos assim que ou eles no segundo tempo jogavam juntos, ou se não, eles já entravam como titulares, né? E os meninos nessa época aqui estavam sendo pouco aproveitados, né? Mas quem estava entrando ali de vez em quando era o Vitinho, né? Aí a gente perde para o Flamengo, perde para o Criciúma, partido horrível, tá? Não fomos bem.
Aí o Cruzeiro, nessa partida contra o Criciúma, né, o pessoal já estava questionando bastante o Seabra, tá? E aí ele dá a volta por cima no outro jogo, dia 7/7, quando ele faz aquele 3-0 em cima do Corinthians. Foi 3-0 em cima do Corinthians, uma partidaça do Cruzeiro, né? E depois a gente vai enfrentar o Grêmio, ganhando de novo, 2-0 no Grêmio. E aí a gente tem a estreia, né? A estreia dos reforços, que foi contra o Bragantino, que a gente ganhou também, né? Essa foi uma grande sequência de vitórias aí do Cruzeiro. Então a gente ganhou por 2-1. Depois a gente perdeu para o Palmeiras também. Uma partida que a gente começou bem, mas a gente não conseguiu defensivamente. A gente errou bastante e acabamos perdendo aí por 2-0, né? Mas nesse momento, né, o Palmeiras era favorito, até hoje é favorito aí para o título. Então a gente jogou bem, apesar de ter errado bastante aí nesse jogo. Mas, né, próximo jogo a gente se recuperaria contra o Juventude, a gente ganhou de 2-0. Aí teve aquela grande vitória em cima do Botafogo, que a gente pensou assim que ia dar. Que a gente poderia até sonhar aí, quem sabe, né, com o título. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Contra o Botafogo a gente goleou, né? 3-0. E depois vem a queda do Cruzeiro. A gente estava lá em cima, a gente vem despencando. E também, né? Quem estava aí bem feliz com o Cruzeiro, né? Na situação que estava, todo mundo empolgado. Foi um balde de água fria essa sequência, né? Cruzeiro e Fortaleza fora, né? Fora, né? Porque o jogo foi lá em Cariacica. A gente perdeu por 2-1 contra o Fortaleza. O Seabra escalando mal. O Seabra, na minha opinião, também fazendo substituições assim, bem professor Pardal, né? Coisa que eu acho que o Seabra não é professor Pardal, mas de vez em quando ele dá umas de professor Pardal, né? Principalmente nessa sequência, né? E a gente perde Fortaleza lá, esse mando de campo acabou atrapalhando a gente. Cruzeiro e Atlético, um jogo feio pra caramba. Nossa, esse 0-0 aqui me decepcionou, porque era a chance de às vezes a gente conseguir, né? O rival não vinha bem e não jogou bem essa partida, porque o Cruzeiro começou a partir do jogo contra o Fortaleza a jogar de uma forma irreconhecível, tá? Então a gente perde aqui esse jogo, a gente empata para o Atlético, empata com o Vitória. Naquele jogo também, esse jogo aqui a gente merecia ter perdido, viu? Merecia ter perdido, se não fosse esses 2 gols do Dineno, tá? Lembrando, né, Ramiro de lateral direito. Teve o Ramiro do lateral direito, pelo amor de Deus, foi horrível. A gente tem que esquecer dessa partida, né? Então a gente errou. Nessa sequência aqui a gente também teve alguns desfalques, tá? Desfalques importantes aí, mesmo com o Dineno, né? O Dineno foi nesse dia contra o Vitória, que fez os 2 gols, que ele estava voltando, estava começando a fazer, né, a diferença no time, até ali quando ele saiu sentindo e foi diagnosticada a lesão, né, ali de ligamento, aí complicou para ele, fora da temporada. Então a gente empatou com o Vitória no jogo horrível, depois teve o Internacional, que eu queria que fosse essa virada de chave, mas não foi, a gente perdeu, tá, pro Internacional, 2 jogos muito abaixo, e o Seabra super questionado na escalação e também nas substituições, tá? Aí teve esse primeiro jogo, a gente perdeu e agora depois a gente empatou, né? Então essa foi a pior sequência do Cruzeiro em toda a temporada.
Lembrando que no meio desse jogo aqui, né, Vitória Internacional, a gente teve a classificação contra o Boca, né? A gente perdeu um jogo lá de 1-0, que não é nenhum absurdo, né, perder na La Bombonera, e depois a gente ganha aqui e leva para a disputa de pênaltis, e aí foi aquela emoção que a gente já falou muitas vezes. Foi muito bom ter eliminado o Boca Juniors, né, numa competição internacional. Então, assim, e aí tem o jogo de domingo, que foi, para mim, a virada de chave. E eu espero que tenha sido, né? Então a gente vai ter aí alguns dias parados e a gente vai sair com a grande vitória, né? 3-1 em cima do Atlético Goianiense, que apesar de ser lanterna, não joga mal, tá? Inclusive levou muito perigo ali para nossa defesa, pro Cássio, deu trabalho pro Cássio, chegou a fazer um gol. Então, assim, foi um jogo difícil, mas a gente fez, né, o dever de casa. E eu gostei da forma que o time jogou neste jogo. Principalmente o Caio Jorge. Matheus Pereira, Caio Jorge, Matheus Henrique. O Romero, para mim, foi um dos melhores em campo. Então, assim, a gente jogou muito bem essa partida. Essa partida, para mim, foi virada de chave, porque se a gente jogar na sequência um pouco melhor ou parecido com o que a gente jogou contra o Atlético Goianiense, acredito que a gente vai fazer uma boa temporada, né? Então esses foram os jogos, né, do Brasileirão até aqui, né? Então a gente teve um aproveitamento, né, total aí do Seabra de, no caso, 51%, né? Então 51%, né, de aproveitamento positivo aí do nosso técnico Seabra, né? O que mostra que, apesar dele ser questionado, apesar dele fazer escolhas erradas, ele é um técnico que a gente pode confiar. E eu não acredito que ele seja um professor Pardal, pelo contrário, ele veio da base. O que me decepciona no Seabra às vezes ter medo de lançar os meninos. E olha aí, esses últimos jogos que ele jogou aí com o Vitinho e Japa, o que esses meninos fizeram em campo foi bonito de ver, e eles agregam muito mais que Lucas Silva e Ramiro, né? E foi uma grande temporada, né, pessoal? Então a gente tem no Brasileiro 12 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, né? Infelizmente, essa, né, que acabou de passar foi a pior fase do trabalho do Seabra, né? Infelizmente, a oscilação, né, que a gente acabou de passar foi muito grande, mais do que a gente esperava. A gente esperava que o time fosse oscilar, mas nem tanto. Isso, né, por conta de algumas escolhas do Seabra, ele errou em escalações e também em substituições em jogos. Para mim, foi o que eu destaquei dele, e foi essa oscilação. Foi muito por conta dessas escolhas do técnico Seabra. Só que acredito que nos últimos jogos ele conseguiu visualizar, né, que ele estava fazendo algumas escolhas equivocadas, né? Inclusive, ele com certeza notou que os meninos agregam bem mais, né, principalmente o Vitinho e o Japa aí, do que Ramiro e Lucas Silva ali no meio. E eu acredito que ele vai cada vez menos, né, colocar esses jogadores como primeiras opções, né? Então o Seabra, né, entregou o Cruzeiro, né? Entregou não, porque ele não vai sair, né? Mas a gente está na 5ª posição de um dos campeonatos mais difíceis do continente, que é o Campeonato Brasileiro, né? A gente está a 3 pontos somente do Flamengo. Então, se o Flamengo perder e a gente ganhar, quem sabe a gente pode começar a sonhar em entrar aí no G4, né? Então, assim, eu acho que o Seabra entregou um ótimo trabalho. Se for comparar com os últimos técnicos que passaram pelo Cruzeiro, o trabalho dele é muito bom. Então vamos apoiar
eu espero que este jogo contra o Atlético Goianiense tenha sido realmente a virada de chave que faltava, tá? Então, é isso que a gente espera, que o Cruzeiro, já contra o São Paulo, mostre um futebol tão bom como o que apresentou contra o Atlético Goianiense, ou superior. E eu acredito que vai ser superior. Minha opinião, eu gosto do Seabra. Realmente eu até falei alguns dias atrás aí que se ele perdesse esse jogo, não teria mais como a gente confiar nele, tá? Mas, né, eu sempre o defendi aqui. E ele ganhou o jogo, o time jogou bem, né? Então a gente tem que dar aí mais um respaldo aí pro trabalho do Seabra, né? E vamos confiar nele. Eu espero que no próximo jogo contra o São Paulo, né, que é importantíssimo a gente vencer, porque se a gente vencer, a gente segura, né, o São Paulo ali na sexta posição, e se o Bahia, mesmo que o Bahia ganhe, né, a gente ainda figurará ali na quinta posição. Então, assim, eu espero que a gente continue, que esses 15 dias aí, o Seabra consiga, né, consertar tudo que estava realmente fora do eixo aí nos últimos jogos, e a gente volte a vencer com mais frequência e volte, né, a figurar ali no G4 em breve, tá? A gente está muito perto, pessoal. Então, assim, na minha opinião, o Seabra faz um trabalho muito bom, que foi questionado nesse momento de oscilação, mas eu espero que ele volte, né, às conquistas, volte a fazer o Cruzeiro vitorioso, e é isso que a gente espera do Seabra. Mas, como eu passei para vocês agora, os números dele não são ruins, pelo contrário, tá? Se a gente for comparar, né, o Seabra a técnicos que passaram recentemente aí pelo clube, né, a gente verá, né, por exemplo, Pepa e Larcamon, a gente verá que o trabalho do Seabra tem números melhores. Então, realmente a gente precisa confiar no técnico que está entregando tudo para o time e está fazendo o Cruzeiro figurar na quinta posição, tá? Então, assim, eu tenho certeza que ele vai conseguir dar a volta por cima, e esse jogo contra o Atlético Goianiense foi a virada de chave. E é isso, pessoal, foi só uma análise aí que a gente fez das estatísticas aí do Fernando Seabra dirigindo o Cabuloso, né? E vamos agora aí para a pausa de 15 dias. Então aí nessa parada de 15 dias, né, a gente deve fazer alguns vídeos, né, sobre curiosidades do Cruzeiro, algumas informações também. As informações diárias eu vou fazer aí através do Cruzeiro em 1 minuto aí através dos shorts, né? Então, em breve teremos outro vídeo com alguma curiosidade. Eu quero ainda fazer um sobre a Libertadores, né? E também de algumas conquistas do Cruzeiro aí recentes, né? Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do nosso vídeo, né, reagindo aí às estatísticas do nosso técnico, curta, compartilha e também inscreva-se aí no canal. Boa tarde, boa noite e bom dia a todos.